Vamos lá para mais uma aulinha de história. Hoje nós vamos falar sobre alguns conflitos que ocorreram na Grécia Antiga, né, algumas características, né, vamos iniciar sobre as guerras médicas, que significa guerra dos povos medos e persas, né, contra os gregos. Então, uma das causas foi o expansionismo dos povos persas e medos, né, e as consequências dessas guerras médicas, quais foram as características dessas consequências do deslanchar dessa guerra, desse conflito. Primeiro foi a decadência do Império Persa, né? Depois tivemos um desenvolvimento político, econômico e cultural da Grécia clássica, principalmente de Atenas, ao comandar a Liga de Delos, e uma democracia entre os imperialismos em Atenas. As guerras médicas, elas teve 3 fases, né? Aqui nós estamos falando um pouquinho da primeira batalha, que foi a Batalha de Maratona, em setembro de 490 a.C., né? Os gregos versus Império Persa. Esparta e Atenas não aceitaram o acordo com o Império Persa, né? Dá início aí a esse conflito. O imperador persa Dário I enviou 50 mil soldados para a região de Maratona, e os gregos, 11 mil soldados, 10 mil plitas de infantaria e 1.000 de uma cidade próxima. Posição do relevo vantajosa para os gregos, então isso cai mais vantagem para os povos gregos. E a tradição, o mensageiro, o soldado, né, correu 42 quilômetros para informar o resultado da guerra. Por isso que se deu o nome de maratona. Resumindo, nessas 3 fases de guerras, né, médicas, os gregos tiveram a grande vitória. Após os conflitos, né, entre os povos persas e gregos e a vitória dos gregos, houve uma guerra chamada Peloponeso. Este foi um conflito militar entre as estados de Atenas e Esparta, ou seja, uma guerra civil. Ocorreu entre os anos de 431 a 404 a.C. Esta guerra foi relatada detalhadamente por 2 historiadores da Grécia Antiga, né, Xenofonte e Tucídides, né? Então, essa guerra é uma guerra civil, onde ocorre dentro da própria Grécia. E quais foram as causas dessa guerra? Os espartanos, né, viam com desconfiança e ameaça o desenvolvimento econômico e aumento da influência política de Atenas na região da península do Peloponeso. Então, relações tensas entre as 2 cidades-estados, que eram Atenas e Esparta, e a disputa pela hegemonia política e econômica na região. Enquanto Esparta era voltada para o militarismo, Atenas era o centro político e cultural do período. Então, esta guerra também envolveu outras cidades-estados que se alinharam com Atenas, né, ou com Esparta. Bom, e como é que teve fim essa guerra e quais foram as consequências, né? A Guerra do Peloponeso terminou em abril de 404 a.C., após a rendição de Atenas e a conquista espartana em Helesponto. Os espartanos deram suporte a um golpe oligárquico em Atenas, derrubando o sistema democrático e implantando um sistema de governo autoritário conhecido como Tirania dos 30. O fim da guerra derrubou o poder de Atenas na península e resultou na hegemonia política e econômica de Esparta na região, com seu sistema voltado para o fortalecimento militar. Lembrando que entre Esparta e Atenas, sabendo que Esparta sempre foi voltado para o militarismo, com certeza numa guerra dessa já tinha a convicção de que a vitória seria de Esparta. Falando mais um pouquinho dessa guerra do Peloponeso, a característica ainda, um pouquinho dela, a hegemonia ateniense, com a expansão de sua influência política, foi combatida por Esparta, que não desejava que o Império de Atenas colocasse em risco as alianças de Esparta com outras cidades. A formação da Liga do Peloponeso inseriu-se nesse contexto.
Então foram 28 anos de lutas que terminaram com a derrota ateniense. A supremacia espartana teve curta duração, sendo seguida pelo predomínio de Tebas e por um período de perturbações generalizadas. As principais cidades gregas estavam esgotadas por décadas de guerra, então eram alvos fáceis para um inimigo exterior atacar, como a Macedônia. Ainda falando um pouco da Guerra do Peloponeso, para a gente dar entrada e início, né, o Império Macedônio, as causas, a rivalidade, a economia e imperialismo ateniense, a política Atenas era democrática e Esparta era aristocrática e oligárquica, militar, Atenas comandava uma liga de Delos e Esparta comandava a liga do Peloponeso. Então, com consequência, como Esparta venceu, acabou com o avanço do sistema político de Atenas. Porém, há um enfraquecimento interno da civilização grega que vai abrir espaço para o Império Macedônio, para a invasão dos persas. Esse período a gente vai chamar de período helenístico, né? É um período caracterizado pela invasão da Grécia pelos macedônios, comandados por Felipe II, na Batalha de Queroneia. A política expansionista iniciada por Felipe II teve continuidade com seu filho e seu sucessor Alexandre Magno, que consolidou a dominação da Grécia e conquistou a Pérsia, o Egito e a Mesopotâmia. Helenismo, porque os soldados eram chamados de helenos naquela época. Aqui eu deixei registrado um pouco dos deuses, né? Lembrando que eram politeístas, os gregos, acreditavam em vários deuses, e aqui nós temos, né, um dos principais deuses, o Zeus, que foi o principal deus que governava o Olimpo, né, a cidade de Esparta também, onde habitam os outros deuses. Afrodite, que era uma deusa do amor e da beleza, Dionísio, o deus do vinho e da fertilidade, Palas Atena, a deusa da sabedoria e a protetora da guerra, Apolo, o deus do sol, da medicina, da música e da profecia, Artemis, a deusa da lua, protetora das cidades, dos animais e das mulheres, Hera, a esposa de Zeus, deusa protetora do casamento, das crianças e dos lares, Deméter, deusa das colheitas e protetora dos cereais e dos frutos, Hermes, o mensageiro dos homens e protetor dos rebanhos, Ares, deus da guerra e filho de Zeus e de Hera, e Hefesto, deus da metalurgia. Depois de vários conflitos que houve na Grécia Antiga, né, Alexandre o Grande conquistou vários territórios, né, depois, infelizmente, ele veio a falecer, né, nós vamos falar um pouquinho sobre o grande legado cultural dos gregos deixou para a humanidade. Nós temos a língua e a poesia. Nossa língua está cheia de palavras derivadas do grego. E com os gregos aprendemos a expressar nossos sentimentos por meio da poesia, né? E a religião? Na religião, mesmo sendo politeísta, os gregos imaginavam seus deuses à imagem e semelhança do homem. E também teve as leis. As leis dos antigos gregos baseavam-se em consenso popular, ou seja, estavam de acordo com a maioria das pessoas, de acordo com as coisas que aconteciam, o que ocorre na atualidade. Eles deram muita ênfase para o drama, né, e para a comédia. Na parte da ciência, os antigos gregos dedicavam grande parte de seu tempo na busca de compreensão dos fenômenos da natureza, pois acreditavam que o conhecimento tornaria as pessoas mais virtuosas, mais honestas, mais corajosas e bondosas. Bom, a Grécia Antiga, ela deixou vários legados, né, como a democracia, como a arte, como o teatro, como os Jogos Olímpicos, né, as palavras, a poesia. São N situações, N histórias que deixaram para nós e que nós cultuamos até os dias de hoje. Então, a gente falou hoje um pouquinho sobre as características aí dos conflitos e os legados que a Grécia Antiga nos deixou. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.